Relato de hoje: o cemitério da Estrada Fantasma. Na escuridão quase absoluta daquela estrada esquecida, o único som era o motor cansado do velho carro de Renato, um mecânico de meia-idade que conhecia cada curva daquele caminho, ou pelo menos acreditava que conhecia. A noite estava pesada, sufocante, como se o ar estivesse preso entre as árvores retorcidas que se inclinavam sobre o asfalto rachado. A luz fraca dos faróis mal cortava a neblina espessa, que se arrastava pelo chão como um véu vivo, ondulando e se movendo contra o vento inexistente. Renato voltava de um trabalho em uma cidade vizinha, e apesar de saber que aquele trecho era evitado por muitos motoristas, ele não acreditava nas histórias que circulavam sobre o tal cemitério da Estrada Fantasma. Para ele, era apenas lenda inventada para assustar crianças. Até aquela noite. O relógio marcava 23h47 quando ele entrou na curva mais fechada do trajeto. Ali, o asfalto se tornava mais estreito e as árvores se juntavam ainda mais acima, formando um túnel natural. Foi nesse momento que ele notou algo estranho. A rádio, que estava tocando uma música sertaneja antiga, começou a emitir estática. Ele girou o botão tentando sintonizar outra estação, mas tudo que ouviu foram ruídos metálicos, como sussurros misturados a chiados, e por um instante, um som grave, como se alguém estivesse arranhando uma superfície de ferro. Uma sensação de frio rastejou pela sua nuca, e por um instante, ele teve a impressão de ver algo se movendo na neblina à frente. O instinto mandou que reduzisse a velocidade. Foi então que a viu. No acostamento, parada e imóvel, estava uma mulher vestida de branco. O vestido, encardido pelo tempo, parecia feito de teia de aranha e lodo, caindo até seus pés descalços e sujos de terra. O rosto pálido e parcialmente encoberto pelos cabelos negros e molhados que pingavam um líquido escuro no asfalto, estava voltado para ele. E a mão direita, com unhas longas e sujas, fazia um gesto lento, chamando-o para parar. Renato apertou o volante com força, sentindo o coração acelerar. A imagem era tão surreal que ele piscou várias vezes, esperando que desaparecesse. Mas não desapareceu, pelo contrário. A mulher deu um passo à frente, aproximando-se perigosamente da pista. Renato não sabia explicar, mas algo dentro dele gritava para continuar, para não parar de jeito nenhum. Lembrou-se vagamente das histórias que ouvira no bar da cidade. Motoristas que cederam ao chamado e nunca mais voltaram. Alguns foram encontrados dias depois, mortos com expressões de puro terror. Outros simplesmente sumiram, como se tivessem sido engolidos pela noite. Engolindo seco, ele decidiu acelerar. Mas assim que passou pela mulher, algo estranho aconteceu. O painel do carro apagou por completo. Os faróis se extinguiram, e por um segundo, ele ficou imerso numa escuridão total, guiado apenas pelo som de pneus no asfalto. Quando a luz voltou, Renato percebeu algo ainda mais perturbador. Pelo retrovisor, a mulher não estava mais no acostamento. Ela estava no banco de trás. O grito ficou preso na garganta de Renato. Por um instante, ele duvidou do que estava vendo. Seus olhos, fixos no retrovisor interno, captavam uma figura imóvel no banco de trás. A mulher, ou o que quer que fosse, estava sentada exatamente no centro, o corpo levemente inclinado para frente, como se a qualquer momento fosse sussurrar algo no seu ouvido. Seus cabelos longos e negros escondiam o rosto, e a pele, pálida como cera, refletia um tom azulado sob a luz fraca que ainda restava no interior do carro. Renato sentiu um frio paralisar sua espinha. A mente gritava para não olhar de novo, mas era impossível resistir. Seu pé pisou mais fundo no acelerador, tentando escapar daquela presença impossível. O motor gemeu. A estrada se alongava diante dele como um túnel sem fim. E ainda assim ele sentia, não, ele sabia, que a distância entre ele e a mulher no banco de trás permanecia a mesma. 0. Ela estava lá. Sempre esteve. Um leve som, quase inaudível, começou a se formar como o bater ritmado de unhas longas e sujas no couro do assento. Tic, tic, tic. Cada batida parecia ecoar dentro de sua cabeça, sincronizada com seu próprio batimento cardíaco. Renato tentou criar coragem para falar algo, mas antes que qualquer palavra escapasse, uma voz suave, arrastada, irrompeu no silêncio. Por que não parou? O som não vinha de um ponto exato.
Não parecia sair da boca dela, nem preencher o ar como uma fala comum. Era como se tivesse nascido dentro da mente dele, um sussurro que invadia cada pensamento. Ele agarrou o volante, desviando os olhos do retrovisor, e se concentrou apenas na estrada, que agora parecia mudar. Aquele trecho não lhe era familiar. As placas, tortas e enferrujadas, exibiam nomes de pessoas e datas de morte. O asfalto exibia rachaduras profundas, por onde a neblina se infiltrava como se tivesse vida própria. Nenhum outro carro passava, nenhuma luz à frente ou atrás. Só ele e ela. De repente, um estalo seco soou dentro do carro e o cheiro de terra molhada e podre tomou o ar. O pânico cresceu quando percebeu que o banco do passageiro estava agora sujo de barro fresco, como se alguém tivesse acabado de sair de um túmulo. As bordas do vestido da mulher, ainda visível no retrovisor, pingavam uma água escura que caía no tapete do carro, se espalhando como um líquido espesso e quase oleoso. Renato tentou abrir a janela para respirar, mas o botão elétrico não respondeu. O painel voltou a apagar, mergulhando-o novamente numa escuridão sufocante. Ele começou a rezar baixinho, repetindo palavras que nem sabia mais se acreditava. A cada frase, a respiração atrás dele se tornava mais pesada, mais próxima. Um vento frio, impossível de existir dentro de um carro fechado, passou por sua nuca, eriçando todos os pelos. E então, de forma súbita, a estrada terminou. Sem perceber, Renato tinha parado diante de um portão de ferro retorcido, parcialmente aberto, que rangia ao ser tocado pelo vento inexistente. Do outro lado, iluminado por uma luz fraca e esverdeada que não parecia ter fonte, havia o cemitério. As lápides, antigas e cobertas por musgo, se erguiam em fileiras tortas. Algumas estavam quebradas, outras inclinadas como se algo tivesse tentado sair de baixo. No centro, uma capela em ruínas parecia observá-lo, com janelas sem vidro que lembravam olhos vazios. A mulher no banco de trás falou novamente, dessa vez num tom mais firme. Agora você vai entrar. Renato sabia que não deveria. Tudo nele gritava para dar a ré e fugir, mas ao mesmo tempo, seus braços e pernas pareciam não responder. Como se puxado por uma força invisível, a porta do carro se abriu sozinha. O frio lá fora não era comum. Era o tipo de frio que cortava a pele e parecia penetrar até os ossos. Ao colocar o pé no chão, ele sentiu a terra macia, quase fofa, como se caminhasse sobre algo oco, ou sobre corpos enterrados há pouco tempo. Atrás dele, a porta do carro bateu sozinha. Ele não olhou para ver se a mulher ainda estava lá. No fundo, já sabia que ela estaria. Sempre esteve. O portão de ferro gemeu quando Renato o empurrou e o som ecoou pelo cemitério como um aviso de que algo havia despertado. A neblina, mais densa ali dentro, parecia viva, enrolando-se em suas pernas e dificultando os passos. Cada respiração saía em nuvens brancas, e o silêncio absoluto era perturbador, quebrado apenas por um som distante, como se a terra estivesse se movendo em algum ponto. Ele avançou alguns metros, sentindo o chão irregular, coberto por raízes expostas e pedras tombadas. As lápides, cobertas por musgo e líquen, exibiam nomes quase apagados pelo tempo, mas algo nelas chamou sua atenção. Todas as datas de morte eram iguais. 31 de outubro, porém de anos diferentes. Halloween. Renato parou diante de uma das lápides, tentando limpar o musgo com a mão trêmula. O nome estava ilegível, mas ao tocar a pedra, uma sensação de calor queimou seus dedos tão intensa que ele recuou imediatamente. Quando olhou para as mãos, percebeu que estavam cobertas por uma fina camada de terra úmida e escura, como se tivesse acabado de cavar algo. Ele olhou em volta e o cenário havia mudado. O céu, antes coberto pela neblina, agora revelava uma lua cheia enorme, tingida de vermelho, e as sombras das árvores se estendiam de forma antinatural, retorcidas, como braços tentando agarrá-lo. Um som se aproximou, passos arrastados, lentos, misturados a um murmúrio quase ininteligível. Renato girou o corpo, e lá estava ela novamente, a mulher de branco. Mas agora seus cabelos estavam molhados, grudando no rosto pálido, e seus olhos eram duas órbitas vazias, escuras, como a própria noite. Ela não falava, apenas apontava para a capela no centro do cemitério.
A porta, meio caída, se abriu sozinha, e uma luz tênue escapou de lá de dentro. Renato sentiu que cada músculo de seu corpo protestava, mas seus pés começaram a andar por conta própria. A cada passo em direção à capela, o murmúrio aumentava, até se transformar em palavras claras, sussurradas de todos os lados. Ele chegou, o último, o último. Ao entrar, o cheiro pútrido o atingiu como um soco. O interior estava coberto de velas negras, dispostas em círculo ao redor de algo que parecia um altar de pedra. Sobre ele havia fotografias antigas, todas mostrando pessoas que pareciam assustadas. E em todas, ao fundo, estava a mulher de branco, imóvel, observando. Renato reconheceu 2 rostos. Eram caminhoneiros que haviam desaparecido anos atrás, cujas histórias ele ouvira na cidade. No centro do altar, repousava um livro antigo, de capa de couro, com símbolos estranhos gravados em baixo relevo. Quando ele se aproximou para ver melhor, a porta da capela se fechou com força, e as velas começaram a se apagar uma a uma, mergulhando o lugar numa penumbra sufocante. A mulher surgiu diante dele, mas agora seu vestido estava rasgado, revelando pedaços de pele cinzenta, quase em decomposição. Sua boca se abriu mais do que qualquer boca humana deveria ser capaz, e dela saiu um som grave, que parecia vir das profundezas da terra. Você entrou, agora pertence a nós. O chão tremeu sob seus pés, e a pedra do altar começou a se mover, revelando uma escadaria que descia para uma escuridão absoluta. Algo lá embaixo respirava pesado, um som gutural que fazia o peito de Renato vibrar. Ele tentou recuar, mas mãos pálidas com unhas sujas começaram a sair das paredes da capela, segurando seus braços, pernas e pescoço. Rostos surgiam na pedra, gritando em silêncio, com olhos arregalados e bocas abertas em um horror congelado no tempo. A mulher se aproximou e colocou uma mão fria como gelo no peito dele. Nesse instante, flashes de memória que não eram seus atravessaram sua mente. Pessoas parando na estrada, caminhando até o cemitério, sendo levadas para o subsolo e nunca mais retornando. Viu também a origem dela, uma jovem morta em 1923, enterrada viva durante um ritual, e desde então condenada a atrair novas almas para alimentar algo que vivia nas profundezas. O último som que Renato ouviu antes de ser puxado para a escuridão foi o portão do cemitério se fechando, como um ciclo que se repetia, noite após noite, há mais de um século. As mãos pálidas puxavam Renato para a escadaria, e a cada degrau que descia, a temperatura caía de forma impossível, até que seu fôlego se transformava em vapor denso. O ar ali embaixo era pesado, impregnado com o cheiro de terra úmida e algo muito mais antigo, algo que cheirava a morte acumulada por séculos. O som de respiração gutural aumentava, e junto dele, um batimento lento e profundo, como se viesse do coração de um gigante enterrado sob a terra. As paredes eram de pedra bruta, cobertas por marcas e símbolos talhados com unhas e ossos, todos parecendo se mover levemente quando olhados de soslaio. Ao chegar ao fim da escada, Renato se viu diante de uma câmara colossal. No centro, havia uma fenda enorme no chão de onde um vento gelado soprava, trazendo sussurros em línguas esquecidas. Correntes grossas e enferrujadas pendiam do teto, presas a algo que se contorcia lá dentro da fenda. Renato não conseguia ver claramente o que era. Cada vez que tentava focar, sua visão distorcia, como se o próprio cérebro se recusasse a registrar aquela forma. A mulher de branco estava ao seu lado, mas agora seus olhos eram poços de escuridão absoluta, e sua boca se movia em um cântico baixo e ritmado. De repente, algo começou a emergir da fenda. Primeiros, dedos longos demais para serem humanos, com unhas negras e pontiagudas. Depois, um braço coberto por uma pele acinzentada e pulsante, como se algo rastejasse sob ela. Um rosto começou a se erguer, mas não era um rosto único. Eram dezenas, fundidos uns aos outros, gritando e chorando ao mesmo tempo, formando uma massa viva e grotesca. Cada um daqueles rostos tinha os olhos fixos em Renato. Ele tentou recuar, mas o chão atrás dele se fechou como se estivesse vivo, prendendo-o. A criatura inclinou a cabeça múltipla na direção dele, e todas as bocas falaram ao mesmo tempo, em um coro que fazia o ar tremer. Mais um, para a fome nunca acabar. O chão se abriu sob os pés de Renato,
e ele caiu, sendo engolido por uma escuridão tão densa que não parecia apenas ausência de luz, mas sim uma substância viva, grudenta, que se infiltrava em cada parte do seu corpo. Enquanto afundava, pôde ouvir vozes familiares, as dos caminhoneiros desaparecidos, de pessoas que a cidade havia esquecido, todas gritando para que ele não olhasse para cima. Mas era tarde demais. A última imagem que viu foi o rosto da mulher de branco, agora colado ao dele, sussurrando num tom quase carinhoso: "Você vai me ajudar a chamar os próximos." E então, o silêncio absoluto. Quando a estrada amanheceu, o carro de Renato estava parado no acostamento, portas trancadas, rádio desligado. Nenhum sinal dele. Mas, naquela noite, motoristas que passavam por ali juraram ter visto pela primeira vez um homem de macacão de mecânico, parado ao lado da estrada, acenando para que parassem. Obrigado por assistir até o final dessa história arrepiante de terror e sobrenatural. Se você sentiu aquele frio na espinha, já sabe. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe desse vídeo com alguém que ama ou teme uma boa história de arrepiar. E quero saber de você, qual deve ser a próxima história? Deixe aqui nos comentários a sua sugestão. Quem sabe ela não aparece no próximo vídeo.